os corintianos do elenco se convencer, deixando claro que não sou eu que estou convencido, né? A minha posição pessoal é de não desacreditar da palavra de Edenilson e também não condenar de antemão o Rafael. Tudo que eu vi desde Estado das Imagens não deixou nada claro. A minha posição pessoal é que eu duvido que alguém do nada inventa isso no meio do segundo tempo para ter uma vantagem. A versão que eu acho possível, não sei se é a real, é que o Edenilson não inventou. Ou teve o caso de racismo, ou houve uma confusão pela razão do sotaque, então eu não descarto essa hipótese. O que eu trouxe de informação é que Rafael Ramos não iria para Buenos Aires. Né? Isso, aliás, é uma informação só minha. Né? Ele não está inscrito na Libertadores. Esse papo que o time todo ia para Buenos Aires é verdade, exceção feita a quem não vai jogar, que é o caso do Rafael Ramos. Por causa do incidente, ele foi para Buenos Aires para ficar junto com o grupo, para não ficar sozinho aqui em São Paulo. E nesse período que está em Buenos Aires, não vou usar o termo inquirido, mas ele foi bastante questionado pelos líderes do elenco, não só os negros, né? O William, por exemplo, é um líder do Corinthians que vira e mexe, posta em relação à causa dos negros, em relação ao racismo. Tem o Gil, tem outros negros, mas também os não negros, como o Castro. E foi muito questionado pelos jogadores o que ele falou, o que ele não falou, e ele foi muito firme pro elenco, não titubeou. As palavras que eu ouvi, entre aspas, foi não titubeou, não gaguejou, se manteve firme na postura de dizer, eu não vou pedir desculpa porque eu não chamei o rapaz de macaco, o Edenilson no caso, né? Então, o jeito que ele se posicionou internamente no grupo fez do Corinthians acreditar na versão dele, e o que eu acho legal, nenhum momento desacreditar da versão do Edenilson. Das pessoas, publicamente, que foi dito, mas também, pelo que eu apurei, ninguém disse, olha, ele está inventando. A versão que ele manteve no grupo e que foi comprada pelo elenco é que o Edenilson entendeu errado, não que ele inventou um caso para aparecer, como aconteceu aquela vez que o Mano disse sobre o Gerson, no caso com o Ramírez do Bahia. Não é o caso. O Corinthians mantém a defesa do atleta, acredita no atleta e por isso reintegrou ao grupo, né? Diferente do que fez com o Danilo Avelar. O Corinthians se considera que não é juiz, né? Como nunca foi, aliás, mas o Danilo Avelar foi um caso público. Para a gente que é leigo, para clube, para diretoria, para torcida, não tem essa coisa de racismo, injúria racial. É racismo, aí a discussão é na delegacia. O Danilo Avelar foi público, embora não tenha sido com a camisa do Corinthians. Foi numa rede social, jogando videogame. Eu sou da geração Atari, não sei nem o nome daquele jogo lá. Mas foi jogando videogame e tal. Então foi público, né, que ele teve um comportamento racista. O caso do Rafael Ramos, o Corinthians se comportou igual ao Robson Bambu, que são casos diferentes, mas de crimes hediondos. Né? Um é estupro de inviolável, outro racismo, ambos hediondos. O Corinthians, por que reintegrou o Bambu e não esperou o julgamento? Pela condição de não julgar ninguém, não ser juiz, e por ter acreditado internamente na versão do atleta, ter tido acesso a áudios, a vídeos lá, que eram de sigilo, que o atleta mostrou para o Corinthians, e o Corinthians acreditou na versão do jogador, e ontem o MP pediu como fala, o arquivamento do caso, né, para que o caso não vá para frente. Então o Corinthians está agindo igual porque o Corinthians acreditou na versão do atleta. Agora, isso é o Corinthians diretoria, instituição e tal. Os jogadores cobraram o Rafael Ramos e foram convencidos por ele que ele é inocente. Alguns jogadores do Corinthians são amigos do Edenilson, jogaram com ele, faz tempo que ele jogou no Corinthians, mas o Corinthians tem o Cássio, tem o Fábio Santos, tem jogadores que ainda são da passagem do Edenilson, que recentemente também foi convocado para a seleção brasileira. Então, assim, a posição dos jogadores do Corinthians, dos líderes e da diretoria como um todo, foi de acreditar na versão do jogador, e por isso ele está com o grupo ali, e o Corinthians não vai tomar nenhuma medida enquanto não sair a apuração. E uma informação que foi trazida ontem pela Luísa Oliveira, que às vezes apresenta o programa aqui. Eu estava participando ontem do Baita Amigos, né? Passou da segunda e sexta no Band Esportes. Ela entrou no link ao vivo, ela está lá cobrindo o jogo para o Grupo Bandeirantes. E ela trouxe a informação que o Corinthians, inclusive, vai pagar um perito paralelo, uma espécie de apuração paralela, para ter a versão do Corinthians. Porque ontem pipocou, aí você disse uma versão, né, de que o laudo teria dito macaco, já uma outra rádio disse que não disse. Então, é uma coisa muito complicada de opinar. O Corinthians resolveu procurar aí um perito paralelo para fazer a sua apuração para chegar... Agora, uma coisa, eu tenho essa informação interna que, se por acaso for comprovado o racismo, acabou. É rescisão, não joga. O Corinthians não passaria pano se isso ficar comprovado. Qual